Fala aí pessoal, Rodrigo aqui, esse é o Urso da Bolsa, continuando a nossa série de ações fora do radar, né? Venho sempre trazendo aqui essas ações que são totalmente desconhecidas, fora do radar de grandes analistas, casas de análise, enfim. Isso aqui é uma análise bem superficial, se você acompanha aqui o quadro já sabe disso. Eu olho alguns poucos indicadores, porque o objetivo é te gerar um interesse, né? Ou não, de olhar mais a fundo essa empresa. Nunca tome uma decisão com base no que eu estou mostrando aqui e nunca, isso aqui é uma recomendação de compra ou venda das ações, tá? Você tem que sempre ter isso em mente e fazer a sua análise muito mais aprofundada. Me dá o gostei aqui, que rapidinho você faz isso, tá? Não custa nada. E se inscreve aqui no canal se você está chegando agora ou se já conhece aqui o conteúdo e ainda não está inscrito, porque eu vejo que muita gente que vê meus vídeos ainda não está inscrito. Então, dá essa força, não custa nada. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada em PAT 4, Panatlante. Eu já tinha ouvido falar? Cara, eu nunca tinha ouvido falar nessa empresa. Recebi a indicação, dei uma olhada. E agora a gente vai olhar aqui, na prática, alguns desses indicadores fundamentais. Tá? Então, Panatlântica é uma empresa de industrialização e comercialização de aços planos. Free Float, 1.2 aqui de ordinárias e 28.1 de preferencial. Então, o maior float aí está nas preferenciais, mas é uma empresa com certeza com uma liquidez bem baixa, né? Tem 710 acionistas, valor de mercado de 670 milhões, perdão, 670. Não tem nem 1 bilhão de valor de mercado, pequeníssima mesmo. Mas como a gente é investidor sardinha, né? Pelo menos falando por mim, não sei você que tá vendo, mas investe 1.000, 2.000, 3.000 reais, aquela coisa pequena, talvez a gente não tenha problema de liquidez. Agora, se algum tubarão mais grande quiser fazer um aporte forte aqui, é mais complicado em questão de liquidez. Clicar aqui em ver mais, né? Como eu sempre faço. Isso aqui é a plataforma do Trademap, tá? Eu recebi algumas perguntas. É gratuito, então tudo que eu estou fazendo aqui, vocês também conseguem fazer aí entrando e cadastrando no Trademap, tá? Pronto, selecionado tudo, clica aqui na receita líquida, para ver o crescimento da receita. Então a receita cresce de forma consistente, né? Umas quedinhas no meio do caminho, mas a tendência é claro de alta, então isso é interessante, a empresa vem crescendo suas receitas, seu faturamento. Primeira linha ali do DRE, né? Vamos olhar aqui agora, descer um pouco, olhar os múltiplos aqui embaixo. Tem muita informação aqui, tá? Tem de tudo que você queira olhar. Vamos olhar aqui, valuation, aqui ó, a margem bruta, né? Primeira margem ali da DRE no começo aí nas primeiras linhas. Margem totalmente estável e até com uma leve tendência de alta, né? Principalmente aqui nos últimos anos, 2018, 2019, 2020, uma alta bem forte na margem bruta. Interessante entender o que aconteceu aqui, porque foi totalmente fora do padrão, né, da média, mas consistente, só que por volta ali, agora que eu estou vendo, né, por volta de 12%, 13%, 11%, uma margem bruta bem baixa. Como a gente está falando de primeira linha do DRE, né, a primeira margem ali que começa o DRE, a gente espera que seja uma margem mais alta possível, né? E já começa ali com 11%. Então, não é algo que eu gosto de ver, pelo menos nas empresas que eu analiso. Eu gosto de margens brutas 30%, 40%, 50%, dependendo. São margens bem melhores. Vamos olhar agora a margem EBITDA, né? Que dá uma ideia aí da geração de caixa da empresa. Aqui a gente já não encontra muito padrão. Não sei o que aconteceu aqui em 2013, teria que ser olhado mais a fundo, né? Mas vamos considerar mais ou menos isso aqui, ó. 7%, 6%, 5 ponto alguma coisa. Nos últimos anos, 14%, 17%, não sei o que aconteceu aqui. Mas não demonstra muita consistência. E margem EBITDA ali, ó, de 6, 7, 8%, que também não é muito interessante, não. Eu gosto de margem EBITDA ali de 15 a 20%, já seria algo bom, 25, 30, muito bom, né? Excelente. Margem líquida, né? Ou seja, quanto que sobra no fim do dia, agora a gente está falando de última linha do DRE, né? Quanto que sobra ali no fim do dia no bolso da empresa. Também não tem muita consistência, é a mesma figura ali do EBITDA, né? Muito alto aqui em 2013, 2018 também, 2020 também. Não sei se foi algum não recorrente aí da empresa. Então é até um pouco difícil de analisar, né? Não existe consistência. Mas, ó, por ali de 4 a 5 anos, até 2017, girou ali em 2,5%, 3%, 2,1%. Aí foi para 6,2% e agora está girando aí uma margem líquida próxima de 12%. Nos últimos aí 2 anos, 2019 a 2020. 12% e aumentando.
Foi o que eu falei, tem que ser olhado mais a fundo, mas como não tem consistência, não é o que eu gostaria de encontrar também. Sempre busco maior consistência em todas as margens. É interessante ver que uma empresa por 10, 12, 15 anos conseguiu manter uma certa consistência em todas as margens, mesmo durante crises, e até quem sabe aumentando essas margens com o tempo. É o cenário perfeito e o ideal. Mas enfim, também não é de se descartar a análise e de não se olhar mais a fundo. Vamos dar uma olhada no ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Também não existe muita consistência, até difícil de analisar, mas girou ali, ó, no último ano 30%, né? Excelente. Não sei o que aconteceu aqui em 2020. 22% também em 2020, 20%, só que antes disso 5%, então é difícil de analisar, não tem consistência nenhuma. Olhar o ROIC, retorno sobre o capital investido da empresa, exatamente a mesma figura, girando ali em torno de 11 a 12%, por vários anos girou ali em torno de 4,5%, 5%, e em 2019, 2020 subiu bastante, ó, 27%, 17%, mas mesma figura das outras, não existe consistência nenhuma, e aparentemente é bem cíclico aí os resultados da empresa que ela consegue entregar. Dá uma olhada na liquidez corrente, para ter uma noção da solvência da empresa. Então, ó, aparentemente não tem nenhum problema. Já batendo o olho, ó, vamos olhar o pior momento da empresa. Quando que foi o pior momento? Aqui é em 2012. O pior momento em termos de liquidez corrente, ou seja, que a empresa pode cumprir suas obrigações no curto prazo, né, um ano aí para frente, foi 1,8. Então isso é uma liquidez corrente bem tranquila. Foi a menor do período e 1,8 já é excelente aí. A empresa tem praticamente 2 vezes o que ela tem de obrigações de curto prazo. Ela tem ativos para poder cumprir essas obrigações de curto prazo. Para finalizar, mais um aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, girando aí em menos de 1, né? Ó, agora ficando negativo, 0,1, 0,1, 0,3. O pior momento aqui, ó, 2 vezes. Então, nesse caso aqui, nesse indicador de dívida líquida sobre EBITDA, quanto maior, pior. Que é uma relação da dívida líquida da empresa sobre a geração de caixa. Quantos anos a empresa precisaria de geração de caixa para pagar todas as dívidas líquidas, tirando o caixa, né? Porque o caixa entra ali na dívida líquida. Então, quanto maior, pior. E o pior aqui foi 2 vezes. Então, 2 anos de geração de caixa já cobriria toda a dívida líquida da empresa. Então, é uma empresa que não apresenta nenhum problema em relação a endividamento, né? Liquidez de endividamento, solvência, tanto em liquidez corrente, né, de curto prazo, quanto em geração de caixa para cobrir a dívida da empresa, bem tranquilo em relação a isso. No geral, uma empresa interessante, acho que vale o estudo mais a fundo. Acho que um ponto que tem que ser levado em conta é que é uma empresa extremamente pequena, então tanto movimentos bruscos para cima ou para baixo, ela tende a se beneficiar ou se depreciar com certa volatilidade, muita volatilidade, né? Como é aço plano, né? Acho que ela está muito envolvida com construção civil, provavelmente, que é cíclico. Então, provavelmente é uma empresa, uma indústria bastante cíclica também. Em relação às rentabilidades, ROI, as margens brutas, EBITDA, não gostei muito do que eu vi. As margens não são muito altas, algumas não têm muita consistência. Mas a empresa vem crescendo receita, pouquíssimo endividada, não tem problema nenhum em termos de liquidez, solvência. Acho que vale o estudo, é interessante dar uma olhada mais a fundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força. Acompanhe aqui esse quadro e outros aqui do canal. Deixei algumas sugestões para você ao longo do vídeo. Tamo junto, é isso e tchau.